Um fenômeno muito comum na prática clínica é encontrarmos pacientes que atribuem a si mesmos uma responsabilidade excessiva por eventos negativos. São pacientes que pensam: foi minha culpa, eu deveria ter impedido isso. Se eu tivesse feito diferente, nada disso teria acontecido. Em outros casos, observamos o movimento oposto. O paciente atribui responsabilidade excessiva a outra pessoa e mantém sentimentos intensos de raiva, ressentimento ou hostilidade. Nessas situações, frequentemente encontramos distorções relacionadas à atribuição causal dos eventos. A pessoa passa a enxergar fenômenos complexos como se tivessem em uma única causa ou um único responsável. É nesse contexto que utilizamos a técnica da reatribuição, frequentemente associada ao gráfico em pizza. Então, sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. A reatribuição é uma estratégia de reestruturação cognitiva utilizada para examinar de forma mais precisa os fatores que contribuíram para determinado acontecimento. Seu objetivo é ajudar o paciente a sair de explicações simplificadas e muitas vezes enviesada e desenvolver uma compreensão mais complexa, contextualizada e realista da situação. Em vez de perguntar de quem foi a culpa, passamos a perguntar quais fatores contribuíram para esse resultado. Essa perspectiva é fundamental, porque a realidade raramente é explicada por uma única variável. A maior parte dos acontecimentos humanos resulta da interação de múltiplos fatores: pessoais, interpessoais, familiares, sociais, ambientais, biológicos, contextuais. E quando a técnica é indicada? A técnica costuma ser especialmente útil quando identificamos na formulação culpa excessiva, vergonha persistente, autorresponsabilização exagerada, personalização, raiva intensa, ressentimento persistente. Mais importante do que a emoção em si é compreender sua função na manutenção do sofrimento. Por exemplo, a culpa pode manter culminação, autocrítica, depressão, esquiva experiencial. A vergonha pode manter isolamento social, evitação de intimidade. A raiva pode manter hostilidade, conflitos interpessoais, comportamentos retaliatórios. Por isso, a técnica nunca deve ser aplicada isoladamente. Ela deve surgir como proposta de intervenção a partir da formulação do caso. E vamos a um exemplo clínico sobre culpa excessiva. Imagine uma enfermeira que sente culpa intensa após um paciente apresentar uma piora clínica durante sua internação. Ela afirma: a piora aconteceu por minha culpa. Antes de iniciar qualquer técnica, precisamos compreender situação, pensamentos, emoções, comportamentos, processos de manutenção. Percebemos que a culpa intensa está produzindo sofrimento emocional, ruminação constante, autocrítica excessiva, dificuldade para dormir, insegurança profissional. Nesse contexto, a técnica pode ser útil. Então, o primeiro passo é identificar o evento. Definimos claramente qual é o evento que será analisado. Por exemplo, o paciente apresentou uma piora clínica durante a internação. Em seguida, investigamos quais fatores podem ter contribuído para esse resultado. O objetivo ainda não é atribuir porcentagens. Primeiro, precisamos ampliar o campo de análise. Depois, construir uma lista de fatores com o paciente. Então, nesse momento, listamos todas as possíveis variáveis envolvidas. Uma pergunta útil para a paciente refletir nesse caso seria: se uma comissão técnica investigasse esse caso, quais fatores ela avaliaria? E chegamos à conclusão: condição médica prévia do paciente, a gravidade do quadro, resposta individual ao tratamento, decisões da equipe médica, recursos disponíveis no hospital, tempo de evolução da doença, adesão do paciente às orientações, fatores biológicos, fatores imprevisíveis e, por fim, a conduta da enfermeira. O terceiro passo é construir o gráfico em pizza. Agora desenhamos um círculo representando 100% da contribuição causal para o desfecho. Em seguida, avaliamos cada fator separadamente. Uma estratégia clínica útil é deixar a participação da própria paciente por último. Com isso, fazemos perguntas.
Quanto a gravidade da doença contribuiu? Quanto a resposta biológica do paciente contribuiu? Quanto as decisões da equipe contribuíram? Quanto os fatores imprevisíveis contribuíram? Quanto as suas ações contribuíram? À medida que os percentuais são distribuídos, o espaço restante para a responsabilidade exclusiva da paciente já costuma diminuir. O passo 4 é explorar o significado do resultado. Então, após preencher o gráfico, investigamos com o paciente. O que você percebe ao olhar para essa distribuição? Sua responsabilidade realmente correspondia aos 100% que você imaginava? Qual a diferença entre ter alguma participação e ser totalmente responsável? O que mudou na forma como você interpreta esse evento? Esse momento é mais importante do que os números em si. O gráfico é apenas uma ferramenta visual para facilitar uma mudança de perspectiva. A meta não é eliminar toda a responsabilidade. A meta é tornar a avaliação mais proporcional e realista. E quando o paciente não consegue identificar outros fatores, isso é bastante comum, principalmente em pacientes com culpa intensa. Nesses casos, nós podemos utilizar perguntas complementares, como, por exemplo, usar a técnica do advogado de defesa. Se você tivesse que defender alguém na mesma situação, o que diria? Ou a perspectiva de um observador externo, o que um profissional imparcial consideraria? Ou ainda a comparação de casos. Se outra enfermeira estivesse vivendo exatamente a mesma situação, você atribuiria 100% da responsabilidade a ela? Também podemos sugerir hipóteses para avaliação colaborativa, não para convencer o paciente, mas para ampliar a investigação. E quais cuidados clínicos são importantes? Antes da técnica, valide as emoções. Depois, explore as interpretações. Também não é recomendável utilizá-la durante estados de intensa ativação emocional. Quando o paciente está extremamente tomado por culpa, raiva ou vergonha, costuma haver pouca disponibilidade para reflexão cognitiva. Frequentemente, é necessário realizar primeiro validação, regulação emocional, redução da atividade fisiológica. Somente depois, a reatribuição tende a produzir bons resultados. Então, em resumo, a técnica da reatribuição não procura eliminar nem emoção e nem responsabilidade. Ela procura aumentar a precisão da análise diante de uma situação. O objetivo não é convencer o paciente de que ele ou outra pessoa não teve participação em determinado evento. O objetivo é ajudá-lo a reconhecer que acontecimentos humanos raramente possuem uma única causa. E assim ajudamos o paciente a desenvolver uma visão mais equilibrada, contextualizada e compatível com a complexidade da realidade. Se surgir alguma dúvida sobre a aplicação prática dessa técnica, deixe nos comentários. Será importante continuarmos essa discussão e aprofundarmos como a reatribuição pode ser utilizada em diferentes contextos clínicos. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!